sua força e garra, acreditar na classificação. Acreditar na classificação. Dois rubro-negros, uma eliminatória e uma noite que pode definir o futuro de um clube na Copa do Brasil 2026. Flamengo e Vitória se encontram nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30. É jogo de ida da quinta fase. Quem avança embolsa mais 3 milhões de reais e continua na briga pelo título mais democrático do futebol brasileiro. Vamos analisar cada time e o que o Vitória precisa fazer para sair do Rio com vida. O Flamengo que entra em campo hoje não é o Flamengo titular, e isso diz muito sobre o poder desse clube. Leonardo Jardim optou por poupar peças. Com uma sequência brutal de jogos entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o técnico português faz rodízio, mas mesmo com time alternativo, o Mengão é favorito absoluto. O esquema é o mesmo que vem funcionando desde o início da era Jardim, 1-4-2-3-1. Dois volantes de contenção na base, Arrascaeta como meia centralizado ditando o ritmo e pontas abertos criando largura, Pedro na referência de área. A filosofia de Jardim é clara: transição rápida, pressão alta na saída de bola adversária e uso dos corredores laterais para criar superioridade. Diferente de Felipe Luiz, que preferia posse longa e construção paciente pelo meio, Jardim acelera o jogo e explora espaços com mais verticalidade. E essa filosofia está funcionando. 5 vitórias consecutivas, goleada de 4-1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores, 2-0 sobre o Bahia no último domingo, com um gol que nasceu exatamente da ocupação dos 5 corredores ofensivos que Jardim prega. Os desfalques são reais. Lucas Paquetá fora com edema na coxa, Eric Pulgar com lesão no ombro, Carrascal suspenso pelo STJD. São baixas que afetam o meio-campo, o setor mais criativo do time, mas aí entra De La Cruz, que assume o protagonismo no miolo, e Arrascaeta, que continua sendo o cérebro da equipe e a maior ameaça ao Leão da Barra. O Maracanã completa o pacote. Nos últimos 30 jogos como mandante, o Flamengo venceu 12, empatou 2 e perdeu apenas 1. Com mais de 45 mil torcedores empurrando, o estádio vira um fator extra dentro da partida. Do outro lado, o Sport Clube Vitória chega ao Maracanã em um momento que mistura confiança com preocupação. A confiança vem dos resultados recentes, 3 vitórias consecutivas em casa antes do empate com o Corinthians, vitória sobre o São Paulo, no Barradão. Campanha sólida na Copa do Nordeste, o time de Jair Ventura provou que sabe vencer grandes adversários quando está em casa, mas a preocupação é grande, muito grande. Renato Kaiser e Gabriel Baralhas estão fora, os dois se machucaram contra o Corinthians no último sábado. Kaiser, o centroavante titular, saiu com apenas 10 minutos de jogo com dores na coxa direita. Baralhas, o capitão e motor do meio-campo, também saiu com incômodo muscular e seu problema foi considerado mais grave pelos exames. Perder o capitão e o centroavante titular ao mesmo tempo, na véspera de um duelo no Maracanã, é um problema de difícil solução. O estilo de jogo do Vitória é definido por uma palavra: pragmatismo. Jair Ventura construiu um time que não prioriza a posse de bola. O Vitória teve mais posse que o adversário em apenas uma partida no Brasileirão. Esse não é o objetivo. A proposta é clara: bloco médio compacto, marcação organizada por linhas, transições verticais rápidas e bolas paradas como principal arma ofensiva. Eric e Mateuzinho são as referências técnicas nesse modelo. René, que provavelmente substitui Kaiser, é jovem, mas já mostrou qualidade, marcando 3 gols em 6 jogos pelo clube. O grande problema desse estilo, no entanto, é que ele funciona muito bem em casa e muito mal fora. Nos últimos 30 jogos como visitante, o Vitória venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 6. O Barradão potencializa o time. Fora dele, a equipe perde referências e fica vulnerável. E hoje, a arena é o Maracanã. Aqui está a parte mais importante da análise. O que o Vitória precisa fazer para sair do Rio com um resultado positivo? Primeiro, não pode tomar gol cedo. Se o Flamengo abrir o placar nos primeiros 30 minutos, o jogo acaba. O Leão não tem estrutura ofensiva para buscar resultado atrás no placar contra o Mengão no Maracanã, especialmente sem Kaiser
e baralhas. O bloco defensivo precisa funcionar desde o apito inicial. Linhas fechadas, compactas, sem espaços entre a defesa e o meio-campo. Cada centímetro de espaço que o Vitória deixar, a Arrascaeta vai encontrar. Segundo, bolas paradas são a arma. Sem os jogadores que criam em jogo aberto, o Leão precisa ser letal nas bolas paradas. Falta, escanteio, lateral. Kaká e Luan Cândido têm presença aérea. Uma bola parada bem trabalhada pode valer o resultado do jogo inteiro. Terceiro, transições rápidas e sem desperdício. Quando o Vitória recuperar a bola, não pode perder tempo. A transição tem que ser imediata. Éric e Mateuzinho precisam conduzir o contra-ataque com velocidade, sem dar tempo ao Flamengo de reorganizar a defesa. Qualquer chance criada tem que ser finalizada. Não há margem para erro. Quarto, intensidade máxima desde o início. O Flamengo vai rodar o elenco. Alguns jogadores vão entrar sem o ritmo dos titulares. Nos primeiros 15 a 20 minutos, o Vitória tem a chance de surpreender. Pressão alta no início pode desequilibrar o adversário antes que ele encontre o ritmo. O resultado ideal para o Vitória? Sair do Maracanã com um empate ou uma derrota de apenas um gol. Qualquer coisa nesse intervalo mantém a eliminatória viva para o jogo de volta no Barradão. Em 53 jogos oficiais entre os dois clubes, o Flamengo venceu 33, o Vitória apenas 10, e desde o ano 2000, o Leão nunca eliminou o Flamengo em mata-mata da Copa do Brasil. O último encontro desta temporada foi no Barradão pelo Brasileirão, com o Flamengo vencendo por 2-1 em casa do adversário. O resultado mais provável desta quarta-feira é uma vitória do Flamengo. Com o Maracanã cheio, o time em boa fase e o Vitória com desfalques importantes, o Mengão tem tudo para construir vantagem antes do jogo de volta. Mas o futebol não funciona no papel. Se o Vitória conseguir implementar o que foi descrito aqui, se o bloco defensivo funcionar, se Éric e Mateuzinho forem eficientes nas transições e se uma bola parada entrar, o Leão pode surpreender. Uma coisa é certa, o confronto ainda não acabou. O Barradão, no dia 14 de maio, vai ter a palavra final, e o Vitória sabe disso. A missão de hoje não é necessariamente vencer, é sobreviver e chegar vivo para a decisão em Salvador. Acompanhe o resultado pelo Praxis Sports. Estamos aqui para analisar cada detalhe do futebol baiano e nordestino. Até a próxima. O Maracanã é um campo de batalha, mas a história não nos cala. Leão, mostra tua força e garra, acreditar na classificação.